Muito bem, estamos recebendo nos estúdios da Rádio Medianeiro o presidente estadual do PSB, Mário Bruck. Ele também é pré-candidato a deputado federal. Eu já quero começar lhe perguntando um assunto até no geral das eleições, mas a gente está vivendo uma eleição que se projeta a ser bem conturbada. Como o senhor analisa nesse momento realmente ser candidato e como o senhor está analisando esse período de campanhas eleitorais e essa eleição que ultimamente, os últimos anos têm se mostrado tão conturbados? Parece que as pessoas têm uma obrigação de se posicionar, ou você é esquerda, ou você é direita, ou você vai votar naquele, ou você vai votar nesse. Como é que o senhor vê, numa análise geral, esse momento político e a dificuldade também de ser um pré-candidato, se lançar, ter essas definições? Bom dia, Matheus. Bom dia, vereador Danclar. Bom dia ao nosso querido amigo Celso, que é nosso coordenador regional do PSB aqui na região central, em Santa Maria. Olha, é uma pergunta bastante oportuna, né? Em tempos de extremismo, onde parece que as pessoas são obrigadas a estar num extremo ou no outro. Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu carrego na minha vida política, aí, que já fazem 30 anos aí que eu tenho de militância política, partidária. Eu acho que estarmos nos extremos é uma coisa muito fácil. Escolher um extremo ou outro. O difícil é tu construir consenso com os diferentes. E as soluções para os problemas, para resolver as coisas que efetivamente melhoram a vida das pessoas, a solução não está nos extremos. Está na sabedoria e na inteligência de tu fazer os diferentes sentar em volta da mesa e encontrar o objetivo que una, para que possa buscar a solução naquele problema. Não é demonizando o outro lado que eu vou conseguir fazer com que as pessoas conversem e avancem para conquistar as coisas que a sociedade precisa. Eu não advogo os extremismos porque eles são prejudiciais às pessoas, porque no momento que tu faz as pessoas separarem-se, tem um perdedor, que é o eleitor, que é a sociedade. Enquanto os egos se alimentam, eu sou melhor que tu é isso, tu é aquilo, fica a pessoa lá sem o medicamento no posto de saúde, fica com o filho sem uma escola de tempo integral, fica as grandes necessidades da população sem ter a busca para resolver os problemas. Eu falo isso com muita propriedade. Sou presidente estadual do PSB e há uns 4 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu tomei uma iniciativa. Chamei todos os presidentes de partidos no estado, do PSOL ao DEM, para uma reunião. Vieram 12 presidentes de partido. E eu chamei eles numa mesa como essa, e coloquei o seguinte: nós somos aqui todos de ideologias diferentes, senão nós estávamos no mesmo partido. Mas tem um tema que é do Rio Grande do Sul, que é dos gaúchos. Eu gostaria de saber se nós podemos tratar isso junto, que era o repatriamento dos recursos da Lei Candir, que o Estado vinha discutindo com a União há muito tempo. E tinha um projeto tramitando na Câmara e precisava ser aprovado para vir 6,5 bilhões para o Rio Grande do Sul. Só que esse projeto não estava andando. E o desafio que eu fiz para os presidentes de partido, digo, vamos nos unir em torno desse objetivo e mobilizar todas as nossas bancadas para esse projeto ser aprovado, porque esse projeto não tem partidos, tem um partido chamado Rio Grande do Sul. E nós temos que nos despir das nossas diferenças partidárias em prol do povo gaúcho. E eu quero saber se tem algum partido que é contra o Rio Grande do Sul. Porque todos os partidos se formam para fazer o bem para a sociedade. Então tem que ter alguma coisa comum que a gente possa caminhar. E nós identificamos naquele ponto uma convergência, todos concordaram. A partir daí evoluiu para uma reunião com o presidente da Assembleia Legislativa, que assumiu a bandeira também de buscar a aprovação daquele projeto. E ali surgiu a ideia que nós tínhamos que sentar com o governador. Aí fomos até o governador do estado, Eduardo Leite, chegamos aqui, tem 12 partidos, estava a Luciana Gelo, estava o Celso Bernardo, estavam todas as correntes partidárias. Digo, estamos aqui, nós temos uma causa em comum, que são 6,5 bilhões para o Rio Grande do Sul, que está trancado lá em Brasília, e todos os partidos aqui estão dizendo que vieram aqui para lhe dar o apoio para o senhor, como governador, capitanear essa causa e mobilizar os outros estados que também estão na mesma situação para aprovar esse projeto para a gente ter o resultado. Bom, 2 meses depois o projeto estava aprovado e o Rio Grande do Sul foi contemplado com 6,5 bilhões. Iniciativa de um presidente estadual de partido que teve a capacidade de chamar os diferentes para sentar na mesa. Porque a solução está quando a gente faz os diferentes sentar na mesma mesa. Os que pensam igual é fácil, tu estala o dedo e estão na mesa. Agora quero ver o político que faz os diferentes sentar na mesa e encontra a solução para o povo. Então esse é o meu perfil. Alguém que busca sempre, permanentemente,
encontrar pontos convergentes com as pessoas, partindo do princípio que todos os partidos, todos os políticos querem o bem comum. Eu não conheço uma pessoa que possa dizer: eu entrei na política para fazer o mal para alguém. Não, a pessoa entrou para fazer o bem. Agora, como fazer esse bem é que divide as pessoas. A forma de como eu chego lá, a forma que eu olho a solução é que nos divide. E a sabedoria está em encontrar a possibilidade de encontrar o ponto de convergência. E aí tu une a sociedade para buscar os objetivos. E é o que nós precisamos mais, é de pacificação. Precisamos mais de conversar. Eu sempre digo que passou a pandemia, nós temos que começar a tomar mais o chimarrão na volta da mesa, tomar o café que nós estamos tomando aqui. Isso aqui aproxima as pessoas. E aí a gente começa a encontrar as soluções para quem importa realmente que a gente se reúna aqui, o povo, que são as pessoas, principalmente os menos favorecidos, os desempregados, os desalentados, as pessoas que estão lá esperando, que o palco político se entenda. E eles ficam, por isso que o eleitor acaba tendo uma ojeriza da política e dos políticos, porque ele vê as pessoas com seus egos brigando, um falando mal do outro, porque eu estou certo, não, porque eu estou certo, porque eu sou da direita, sou da esquerda, sou do centro, não. Sim, o cara quer saber o prato de comida na mesa dele, e isso não tem ideologia, isso mata a fome. E aí que a gente tem que sentar na mesa e encontrar a solução. E o senhor agora, como presidente do PSB aqui no estado, como é que o senhor vê a atuação do partido aqui e como pré-candidato a deputado, o que o senhor acha que ainda pode melhorar, tanto no estado quanto no Brasil? Nós temos um grande desafio no Rio Grande do Sul. O PSB está usando, depois de 15 anos, nós estamos tendo um pré-candidato ao governo do estado, Roberto Albuquerque, uma candidatura consolidada, um político com experiência, conhecido, que já passou pelo parlamento, já passou pelo governo, já foi secretário de Estado, mais de uma vez, e se apresenta com um projeto diferenciado, que vai dentro dessa linha do que eu estava colocando aqui. Nós não pregamos a política da terra arrasada. Acho que teve coisas boas em todos os governos, não teve dificuldade em todos. Mas tem duas coisas que nós entendemos que ficou muito para trás em todos os governos. Primeiro, a qualidade da educação e a valorização dos professores. Os governos deixaram isso de lado, no longo de todos os governos, não é só questão deste último governo. É só nós dar uma volta aqui em Santa Maria que nós vamos encontrar 3, 4 escolas que não têm condições físicas de abrigar os alunos, que precisam de alguma obra, precisam de alguma intervenção, e nós vamos dar uma voltinha mais aqui, tu vai contar nos dedos, tem alguma que tem uma lousa digital, que tem alguma tecnologia para ensinar os alunos no mundo da ciência e da tecnologia, que hoje não se justifica mais um quadro verde e um giz. Que tu não prende um aluno 4 horas sentado na área da tecnologia, do celular, das coisas rápidas, para ficar na frente de um quadro, vendo um professor falar de pé na tua frente 4 horas. Isso não existe mais, e nós estamos ainda nesta era e nesta época dentro das nossas escolas. Então a educação precisa ser valorizada e colocada como prioridade. E na esteira da valorização da educação vem outro grande problema do Rio Grande do Sul, que é o desenvolvimento econômico. O que tem que ver a educação do desenvolvimento econômico? Tem tudo, porque tu faz desenvolvimento no conhecimento. Se tu melhorar a qualidade da educação, se tu transformar as nossas escolas numa oportunidade de criatividade, de inventividade, que os alunos possam ter acesso à robótica, possam ter acesso à construção de software, enfim, que possam entrar no mundo atual, que hoje nós estamos ensinando para o passado, porque as coisas que hoje nós aprendemos, a tecnologia já superou nas escolas. Nós precisamos olhar para o presente e para o futuro. Então nós precisamos fazer essa revolução na educação, porque isso vai revolucionar a economia. Nós vamos ter jovens preparados para o mundo que está hoje funcionando no mundo dos negócios, que é o mundo da tecnologia, da ciência, do conhecimento. E nós precisamos preparar esses jovens. As nossas escolas de ensino médio, todos tinham que ter alguma coisa técnica. O aluno tem que terminar o ensino médio sabendo fazer alguma coisa, dentro desta lógica das profissões do presente e do futuro. Então, isso vai trazer o quê? Pessoas mais qualificadas para a economia, mais qualificadas para desenvolver, pessoas mais criativas, empreendedores, vai despertar todo um processo de criatividade e de melhoramento da condição dos recursos humanos para fazer o desenvolvimento. Então nós temos esses dois fatores, educação de qualidade, professor valorizado e fomentar o desenvolvimento econômico, que não é só na questão da educação, aí tem a complexidade do desenvolvimento, mas acima de tudo, as nossas potencialidades gaúchas. O Rio Grande do Sul hoje está cada vez com a participação da indústria e dos serviços menor sobre o PIB, está aumentando mais as exportações de produtos primários, que não são elaborados aqui no Rio Grande do Sul, que não são transformados, que não geram emprego, renda e imposto no Estado. Que tudo que tu exporta
é tributo zero, não fica um centavo no Estado. Então aquilo que tu elabora, tu gera imposto, enfim, e ajuda na geração de emprego, desenvolvimento. Então nós precisamos ter uma política econômica que, a partir da nossa vocação, a gente faça com que haja diversificação da economia e elaboração das coisas que a gente produz aqui. Outra coisa é o fomento para o pequeno, micro e médio empresário, que emprega 70% da mão de obra no país. Quem emprega mesmo são os pequenos, são os médios, são os micros, os empreendedores individuais. As megas empresas são altamente informatizadas, automatizadas, geram muito recurso, mas pouco emprego. Não que a gente seja contra ela, mas ela não responde socialmente mais para empregar as pessoas. Agora o pequeno, o micro, o médio empresário, esse emprega a gente, esse faz com pessoas. E esse é muito maltratado tributariamente e também do ponto de vista de crédito de fomento. Para te ter uma ideia, nós tivemos uma pandemia violenta agora, quebrou meio mundo. Aí o governo do estado criou o Avançar Juro Zero para socorrer as empresas que quebraram. Eu não sei se tem alguma empresa aqui em Santa Maria conseguiu acessar esse recurso. O último levantamento, 70% não conseguiam acessar, por quê? Porque não tinham as chamadas negativas. Tá? Como é que tu quebrado na pandemia, tu vai estar com o imposto em dia, tu vai estar com o IPTU em dia, tu vai estar com a tua situação fiscal em dia? Não tá, tu deixou tudo isso para poder pagar alguma coisa do teu funcionário, para manter a tua família, a tua vida naquele período de crise. Aí te exigem que tu tenha isso regularizado para acessar um recurso. Obviamente que isso é mais demagogia do que efetividade, né? A ampla maioria não acessa isso. Como é que tu faz para resolver o problema então? Tem que sair do sistema financeiro. Esse tipo de crédito, de ajuda, ele tem que ser via tesouro, por dentro de uma secretaria, porque aí tu foge do sistema bancário e da regulamentação do Banco Central. Aí tu pode trazer as pessoas que estão negativadas, que não têm acesso, porque se é para ajudar quem está quebrado, é quem está com problema, não é com quem está com uma vida regular. Quem está tudo organizadinho precisa muito pouco. Agora o cara que precisa é quem está lá realmente, né, que sofreu com a pandemia e que está todo endividado e que precisa de um crédito, de um fôlego para poder trabalhar. Então eu defendo, né, e como pré-candidato também quero trabalhar muito isso na Câmara Federal, né, que seja criado um sistema de financiamento para micro e pequena empresa, que seja via Tesouro do Estado, via Secretarias da Fazenda do Estado ou da Indústria e Comércio, né, que isso seja operado no município, Estado e União, por dentro, né, do sistema de governo, para te poder ajudar realmente quem precisa e dar um grande boom na economia. Porque se tu colocar dinheiro nesse pequeno empresário, é dinheiro que circula, ele não vai especular na bolsa de valores, ele vai trabalhar aqui dentro do bairro, vai trabalhar dentro da localidade onde ele atua. Então é isso que nós precisamos, são soluções às vezes simples, mas que as pessoas não fazem, que não falam, que não enfrentam e que fica jogando só para mídia. Esse dia eu vi um microcrédito em Porto Alegre, o prefeito, nós estamos lançando um microcrédito aqui para socorrer as empresas de Porto Alegre quebradas. Primeiro requisito, está com IPTU em dia, se estiver negativado com o Estado, o município não pode acessar. Tu já tira 90% fora. Imagina se um microempresário que está quebrado na pandemia foi pagar IPTU. Óbvio que não, né? Então essas coisas precisam ser olhadas com mais seriedade, né? Se nós falamos em apoiar o micro, pequeno empresário, tem que ser de verdade, tem que ser para efetivamente dar condições para ele. E isso é possível. Eu, quando fui vice-prefeito em Itaqui, eu idealizei e mandamos para a Câmara e aprovamos uma lei de microcrédito municipal, que era via Secretaria de Indústria e Comércio, sem burocracia nenhuma. O cara tinha que ter o projeto, tinha que ter aonde fazer o investimento e a viabilidade do investimento. Isso era pré-requisito para ele ter acesso ao financiamento. Agora, buscar todas as negativas do cara, eu estou buscando lá empecilho para não, e justificando alguma forma de eu não emprestar o dinheiro para a pessoa fomentar a economia. Então, essas coisas assim têm que serem desburocratizadas e com isso a gente dá um choque de desenvolvimento. Se tu coloca dinheiro na mão da pequena, da microempresa, tu faz a economia girar, faz o emprego surgir, porque o dinheiro fica dentro da própria sociedade. É diferente eu trazer um grande empreendimento, não que eu seja contra, né? Mas trazer um grande empreendimento, né? uma montadora, ou trazer uma grande fábrica, aí eu vou dar 300 milhões de isenção de imposto. Aí cada emprego vai me custar R$1 milhão. E se eu vou, um microempresário, eu vou contar um exemplo rapidinho para vocês.
quando me surgiu a ideia de fazer essa lei de microcrédito municipal, foi a partir de um exemplo real. Eu sou vice-prefeito, estou sentado na minha cadeira, chega uma pessoa e me pede foi lá me pedir um auxílio. Vim aqui, meu pai disse que é para conversar contigo, eu estou desempregado, tenho 2 filhos e a mulher e estou sem nada, estou passando fome já. Eu queria ver o que ele pode me ajudar. E eu perguntei para ele o que sabe fazer. E ele disse, meu pai me criou vendendo pastel no comércio, enfim. Eu disse, bom, por que tu não vai para essa atividade, não faz pastel, não sai vender? Dizer, eu estou desempregado, não tenho um centavo, não tenho dinheiro para comprar massa, a farinha, o guisado e um cilindro para fazer a massa, não tenho nada. Eu disse, tá bem, eu venho aqui amanhã que eu vou conversar contigo. Fui para casa, eu tinha um cilindro lá em casa, peguei um cilindro meu que eu tinha de massa, cheguei lá, 10 horas ele veio, eu disse, meu amigo, está aqui o cilindro, está aqui R$50 para te comprar o guisado. É o que eu posso te ajudar, emprego não posso te dar na prefeitura, é por concurso público, não tem como tu entrar. Eu não tenho nenhuma linha de crédito aqui que eu possa te fomentar. O que eu posso fazer é isso, eu posso te ajudar. E eu ajudei, ele me agradeceu e foi embora. Dali a 13 dias eu voltei e tinha 2 pastéis na minha mesa. Eu não estou de aniversário, eu acabei esquecendo, tinha ajudado ele, fiz uma coisa assim, sem interesse. E a minha secretária disse, não, ele voltou aqui, passou na bicicleta com a caixa de isopor forradinha com papel laminado, cheio de pastel, e disse que está vendendo muito bem os pastéis dele e deixou aqui 2 pastéis para te agradecer. Então um cilindrinho e R$50 resolveu o problema de uma família. E às vezes um emprego custa R$1 milhão e ali custou R$50. Então tem soluções simples, baratas, né, desde que haja sensibilidade social. E que as pessoas façam política não só com a razão, mas também com o coração às vezes, olhando as pessoas, olhando o ser humano. E é isso que faz a diferença na vida das pessoas. Então, soluções tem que haver vontade política. E a questão do microcrédito, ele é fundamental para desenvolver a economia e gerar muitos empregos. Mas ele tem que ser via Tesouro. Aí eu criei a lei do microcrédito via Secretaria de Indústria e Comércio, que colocava empréstimo de R$200 a R$5 mil. Com juro fixo de 0,5% ao mês, sem burocracia, com 18 meses de carência. Era pipoqueiro lá, queria reformar o carrinho dele, queria R$300 e ia lá, tinha um crédito. E tinha 18 meses de carência e mais 24 para pagar. Então ia pagar uma prestação de R$5, R$10. E conseguia fazer a economia girar e sustentar sua família. Então é isso, às vezes são coisas simples, mas que são efetivas, né? E com essa disposição e com essa visão social, que eu estou trabalhando, correndo aí com a minha pré-candidatura para construir mandatos que enxerguem as pessoas, que trabalhem para as pessoas, não só para o asfalto, só para a grande obra que a pessoa enxerga, mas a maior obra é tu construir a vida humana, é ajudar quem precisa, é estar com política que chegue lá na ponta, é gerar os consensos, aquilo que eu disse, para a gente ajudar as pessoas que precisam. Não ficar no egoísmo e na soberba de cada um no seu canto, achando que é melhor que o outro. Não, vamos para a vida real, ajudar quem precisa. E isso a gente tem que se dar as mãos com quem pensa igual e com quem pensa diferente, desde que o objetivo seja ajudar quem precisa. O senhor comentou essa coisa de alguns problemas do Brasil podem ser resolvidos de uma maneira fácil, e a gente vê que uma coisa que parece que se torna tão difícil é resolver a saúde no Brasil, né? Eu vejo que a pandemia escancarou muitos problemas que tinha no Brasil realmente. A gente teve grandes colapsos da saúde em Manaus, que acabou se perdendo muitas vidas. E aqui no estado também não foi diferente, né? Se perdeu um número expressivo de pessoas em razão da pandemia, mas realmente a pandemia no Brasil, no geral, escancarou realmente que talvez a saúde não tenha sido uma prioridade, nunca tenha sido uma prioridade, porque a pandemia veio e se perdeu tantas vidas, por às vezes uma solução, um trabalho mais intensivo no SUS, poderia ter tido bem menos perdas com relação à pandemia. Como é que o senhor analisa esse trabalho que foi feito durante a pandemia pelos governos atuais e o que dá para melhorar na saúde? Eu penso que graças ao SUS nós não perdemos mais pessoas, né? Se nós não tivéssemos um sistema de saúde como o Brasil tem, que é o SUS, apesar de todas essas dificuldades, apesar de não ter sido prioridade há muito tempo, né? De estar sucateado o sistema, principalmente de atenção básica, né? De pequena e média complexidade, que acaba sendo super utilizado e responde aquém das expectativas. Mas dentro da pandemia nós podemos ver realmente que os hospitais não estavam preparados para uma pandemia, para uma catástrofe, para onde houvesse um aporte, né, de grande fluxo na alta complexidade, nas UTIs principalmente. Qual foi o nosso problema na pandemia inicialmente? Foi UTIs, respiradores, porque nós enfrentamos uma doença que ninguém conhecia, que não tinha um medicamento ainda descoberto, e as pessoas precisavam respirar e precisavam estar no UTI, nós não tínhamos UTI.
Aí se improvisou o hospital de campanha, se improvisou as mais variadas formas, e nisso nós perdemos mais de 600 mil vidas, né, no Brasil, e aqui quase 40 mil aqui no Rio Grande do Sul. Então isso demonstrou realmente que nós tínhamos uma fragilidade. Mas penso que a pandemia contribuiu para chamar atenção para isso, né, e para que pudesse se preparar. O legado da pandemia vai ficar no SUS. O que nós temos que fazer é não perder isso, não deixar que isso seja desativado. Os leitos a mais que foram construídos de UTI, todos os investimentos que teve para a pandemia, nós temos que manter isso e ampliar, porque não pode retroceder. Porque como a pandemia passou, daqui a pouco começa a desativar, daqui a pouco não tem mais leito de UTI de novo. Vem uma gripe forte, tu já não tem onde pôr as pessoas. Então essa é uma fragilidade que o sistema tem, lá dentro do hospital, é onde tu precisa da UTI, tu precisa de tratamento especializado. E também temos as questões eletivas, né, as consultas especializadas, por exemplo. Tu entra no sistema de regulação, é uma tortura, né? Nós temos pessoa que precisa consultar com um traumático que está há 600 dias esperando, 900 dias esperando uma consulta. Esse dia eu estive na cidade de Alegrete, e aí me informaram ali um rapaz que é da saúde lá, que tinha uma fila de 900 pessoas para fazer uma endoscopia. Daqui a pouco, se a pessoa está com alguma coisa grave no estômago, né, 2 anos esperando, vai acabar a pessoa falecendo. Uma simples endoscopia. Então há toda uma fragilidade. Cirurgias, então, tem cirurgia que leva 4 anos para sair. Então, já tem vários casos, quando vem para avisar a pessoa já morreu, né? Já não está mais aqui. Então tem esse enfrentamento, e que nós precisamos zerar isso. E a proposta do nosso pré-candidato no governo do estado é fazer uma grande concertação com os hospitais e fazer um mutirão para zerar as cirurgias e zerar as consultas especializadas, para a partir daí a gente pensar um sistema que não represe mais. E investir fortemente na saúde preventiva, né? Nós não podemos trabalhar só para curar a doença, nós temos que trabalhar para as pessoas não adoecerem. E isso entra muito na questão da estratégia da família, de trabalhar, mas que entra junto com outras questões. Se a pessoa está numa moradia precária, se alimenta mal, qual é a prevenção que tu vai fazer para a doença com essa pessoa? Por mais que tu visite, que tu oriente, mas se falta uma alimentação balanceada, ele vai estar com o sistema imunológico deprimido e vai adoecer, vai ir para o sistema. Então nós precisamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? A empregabilidade, ter um programa de renda mínima, para que as pessoas tenham condições de se alimentar, porque o melhor remédio preventivo é comer bem, ter uma nutrição balanceada, porque ali está todas as vitaminas, todas as proteínas, tudo que nós precisamos está no alimento. E o que ocorre é que uma grande parte da população não tem acesso a isso. Mal e porcamente consegue feijão com arroz quando tem. Porque subiu tanto agora que até esse artigo que era simples da gente conseguir o arroz com feijão, hoje está difícil. O arroz subiu 4 vezes aí em 4 anos, né? Porque era um pacote de arroz e quando está hoje. Então até isso ficou um carboidrato ali para um cidadão que mora na vila, no bairro, está difícil. E isso faz parte da saúde, as pessoas se alimentarem bem, ter a saúde preventiva, a saúde mental, que pouca gente fala, mas hoje 1/4 da população foi afetado na saúde mental com a questão da pandemia. O índice de depressão, de síndrome, de suicídios aumentou violentamente, e nós não temos no sistema de saúde nada preventivo. Eu defendo, por exemplo, que as equipes de estratégia da família incluam um profissional mais, psicólogo. Tem que ter um psicólogo na estratégia da família, porque hoje faz parte das doenças modernas que nós estamos vivendo. As síndromes hoje estão atingindo das crianças aos idosos, e nós não estamos tratando com a devida seriedade isso. É difícil alguém que não tenha na família alguém com depressão, alguém com alguma síndrome. É raro ter uma família que não enfrente um caso. Então isso é uma outra pandemia que está tendo, na saúde mental, e não estamos enfrentando isso com a devida seriedade. Um profissional na psicologia, penso que ajudaria muito e até desafogaria muitas consultas que vão para o consultório médico, que seriam de saúde mental, que estão indo para a medicina convencional, acabaria sendo tratado pelo psicólogo e não precisaria ir para os consultórios médicos. Então isso também é saúde preventiva, é fortalecimento do SUS, e essa bandeira da saúde mental eu tenho ela também com muita ênfase, porque penso que a gente não estamos dando a devida importância para o tamanho do problema. É um problema grave,
e que precisa ser enfrentado, e preventivamente é a melhor solução. E depois a pessoa está numa depressão, porque a depressão mata, né? Tem várias pessoas que acabam morrendo e entram numa depressão profunda e o seu organismo entra em colapso e a pessoa vem a falecer. Um problema que poderia ser tratado lá na origem, né? Para a pessoa não chegar ao ponto de chegar numa depressão profunda. Então a saúde tem muito a avançar, mas o SUS é um sistema que deve ser fortalecido, né? Ele é bom, mas precisa ser colocado recursos, verbas, para que ele funcione. Porque hoje os planos de saúde são muito bons, mas na alta complexidade eles vão para dentro do SUS, né? Quando tem que fazer um transplante, quando tem que fazer as coisas, procedimentos caríssimos, quem faz é o SUS. Ainda seguindo na pauta da saúde, acho que é importante a gente pontuar. Essa semana a gente teve a votação do piso da enfermagem, que foi votada na Câmara dos Deputados, e isso foi votado na quarta-feira à noite, e na quinta-feira de manhã a gente conversou com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros aqui do estado, a Cláudia Franco Cunha, e ela falou para nós esse impacto que causa na categoria, né? Que ela até falou e detalhou como a categoria precisava dessa atenção, desse olhar, dessa melhora, porque os enfermeiros representam 70% dos atendimentos, né, do pessoal que trabalha com a saúde. Os enfermeiros são 70% da categoria. Como é que eu sei que o PSB votou também favorável pelo piso? Como é que o senhor analisa essa atenção que agora deram para os enfermeiros do Brasil? Chegou atrasada, né? Ela já deveria ter há mais tempo ter tido esse reconhecimento. É só olhar o papel da enfermagem na pandemia, né? Que estavam lá na linha de frente, dando o primeiro atendimento, recebendo as pessoas. E muitos, né, deram a sua vida nessa pandemia para cuidar das pessoas, né? Quantos enfermeiros morreram na pandemia por estar na linha de frente, no local de trabalho, que se tivessem em outra profissão na sua casa não teriam morrido, né? Morreram porque estavam lá. Então são profissionais abnegados, corajosos e indispensáveis, né, dentro da sociedade. Então é uma valorização mais do que justa, né, que veio no momento adequado para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, porque é proporcional, né, o auxiliar da enfermagem. E outro piso que foi aprovado também, que é importante na saúde, são os agentes de saúde, que foi aprovado no Senado, que também reconhece, né, esse outro profissional que trabalha na saúde preventiva, que também deveria, e tramitava já há 11 anos essa PEC no Senado, de valorização do agente comunitário, do agente de saúde. E foi aprovado. Então são duas categorias que mereceram e merecem, né, e fazem jus ao que foi aprovado. Agora nós temos que fazer essa lei sair do papel, né? Porque o que dizem as prefeituras? Que não tem como pagar. O que diz os hospitais filantrópicos? Que não tem como pagar. E precisamos então viabilizar isso. Eu penso que tem que encontrar fontes de receita junto, né? E parece que a Câmara está debruçada em cima disso, o Senado, né? Ficaram de encontrar, porque tem que ampliar o recurso, né, do SUS para essas áreas, para poder pagar os profissionais, senão não vão gerar uma expectativa, né, e não vão poder efetivamente o pagamento acontecer. Então tem que ampliar o recurso público, tem que criar uma estratégia junto com os hospitais comunitários, que muitos estão quebrados, estão com dificuldade e precisam também ter, para te ter uma ideia, o SUS não reajusta os procedimentos nos hospitais aí há 20 anos. Tem consulta médica aí que pagam R$1, tem exame que pagam R$2, então é assim uma defasagem violentíssima, e que precisa ser o Estado, o SUS tem que pagar o que vale hoje no mercado. Se pagar o que vale no mercado do serviço que ele utiliza dos hospitais, não precisaria ajudar em nada, os hospitais seriam viáveis. Só que a tabela do SUS está com mais de 90% de defasagem, né, nos últimos 8 anos. Então ela precisa ser valorizada, precisa aumentar os recursos para pagar o que é justo, que é os profissionais da enfermagem, os agentes comunitários na área de saúde, receberem efetivamente o seu piso. Mas foi um grande ganho. Eu acho que a pessoa que é bem remunerada, reconhecida, ela trabalha também com mais tranquila, porque sabe que a sua família está com suas necessidades supridas, porque ganha o suficiente para poder ter a sua vida digna. Então é um reconhecimento que veio tarde, mas veio. Que bom que nós temos aí nossos enfermeiros e enfermeiras agora com piso nacional reconhecido. Presidente, sei que a gente poderia passar horas aqui conversando, né? Tem tanto assunto para falar. Eu quero aproveitar, eu preciso aproveitar e perguntar a questão da segurança, porque a gente teve aqui em Santa Maria, atualmente a gente está com um número de 29 homicídios. Isso em 4 meses dá uma média de 7 homicídios por mês. O número poderia ser pior, porque teve 72 tentativas de homicídio que poderia consequentemente virar um homicídio.
a questão da segurança precisa ser muito bem analisada também. E eu digo isso não só a nível do Estado, né? Acho que a nível nacional também precisa ter essa atenção, porque a gente vê que a questão da segurança, hoje, de manhã a gente estava acompanhando uma informação na Bandeirantes, no jornal, lá em São Paulo, a empresa Sabresp, que faz serviço de água, eles estavam fazendo uma ocorrência, consertando um encanamento e foram assaltados. A empresa de água foi assaltada. Então a gente vê que a questão de segurança exige uma atenção em todo o Brasil. Como é que o senhor analisa a segurança aqui para o nosso estado, principalmente? A segurança é um conjunto de ações, né? Ela não tem uma solução única. A solução não está simplesmente em aumentar o efetivo. Primeiro que não teremos efetivo suficiente para cuidar de todas as esquinas de uma cidade, todos os lugares. A segurança para mim está intimamente ligada com a educação. Como é que a gente constrói uma sociedade menos violenta? Acho que é essa a pergunta que a gente tem que fazer. Como é que a gente constrói uma sociedade menos violenta? É educando essa sociedade. É as nossas crianças serem cuidadas para que possam ter uma formação, né, um caráter já desde pequeno voltado para fazer o bem. Se tu pega hoje uma mãe, tá, que tem um filho, ela está na escola infantil até os 5 anos e é cuidado o dia inteiro lá na escola infantil. A partir dos 5 anos, a escola infantil não é mais obrigatório em turno integral, ela passa a ter meio turno. Essa mãe, na grande maioria, quase 50% das famílias, quem é chefe da família é a mãe. O pai já saiu do lar, já abandonou e ficou a mãe com os filhos. Ela precisa trabalhar, ela é a única fonte de renda para trazer para casa. Se a criança sai da escola infantil, vai para a escola regular e passa a ter um turno de acolhimento. O que essa criança fica com quem no segundo turno? Ela vai ficar sozinha com o irmão mais velho em casa, ela vai ficar cuidada pelo tio, pela tia, pelo padrasto, e aí fica exposto aos mais variados tipos de violência e de influências. Ou ela vai para a rua, ou que logo em seguida o tráfico vai começar a cuidar dela, as facções vão cuidar dela e ela vai trilhar o caminho da violência. Agora, se ela tivesse uma escola de turno integral, que ela saísse da escola infantil, seguisse no ensino fundamental, um turno integral, cuidado o dia todo, com contraturno, tendo cultura, esporte, lazer, todo cuidado, tu acha que essa criança, a chance dela delinquir seria muito menor do que ela estando na situação que está hoje. Então essa fábrica de desajuste social não vai ter lá na ponta segurança que resolva, porque nós estamos produzindo desajustes na sociedade porque não estamos cuidando da origem. Nós precisamos cuidar da origem do processo, obviamente sem descuidar da polícia preventiva, ostensiva, tem que ter lá na ponta, porque tu não resolve isso da noite para o dia. Isso só que se tu não investir nesta base, é enxugar gelo, tu vai cada vez ficar olhando os índices de violência aumentarem, porque tu não cuidar das crianças, do jovem, na idade que ele está formando o caráter, ele não tiver o acolhimento que ele precisa ter, o ensinamento, ele vai tender a ser um jovem que vai dar problema para a sociedade. Então, para mim, a segurança está muito ligada na prevenção, e essa prevenção começa lá na primeira infância. Começa quando mantém ela numa escola de turno integral durante todo o período da infância e adolescência. Porque depois ele formou o caráter na infância e na adolescência, dificilmente ele vai mudar a personalidade lá na frente. Como é o contrário, depois ele formar uma personalidade, é muito difícil tu mudar ele, recuperar essa pessoa, para olhar os índices nas casas que acolhem menores infratores, o índice de recuperação é muito pequeno, não chega a 30%, de cada 10 tu consegue recuperar 3. Agora aqui, se tu cuidar na origem, é o contrário, de cada 10 tu vai salvar 7. Então nós vamos diminuir infinitamente os problemas lá na ponta. Só que as autoridades não olham para isso. Tu vê todos os programas de segurança não conectam com a educação. E no meu ponto de vista, ela não tem como ser resolvida se tu não investir junto na educação. Então passa pela prevenção, passa pela escola do turno integral, passa do acolhimento da criança, do cuidado da criança, porque as mães, infelizmente, têm que trazer o pão para dentro de casa e tem que ir para o mercado de trabalho e as suas crianças ficam desprotegidas. E ali começa a distorção. Aí depois chega e o cara está saltando, o cara da água, que aí já entrou no crack, que aí ele já entrou na droga, ele já perdeu a razão, ele já virou um doente na sociedade. E que vai delinquir para suprir os seus vícios, suas necessidades, e que isso é muito difícil de recuperar. Vai prender, soltar, o cara vai voltar de novo, porque nós cuidamos mal lá na origem. Se eles tivessem sido cuidados na origem, no mínimo 70% desses problemas, 100% nunca vai resolver. Porque tem um estudo que diz que o crime é biopsicossocial.
Tá? Se a pessoa comete um crime, ele tem uma questão biológica, uma questão psicológica, tá? Ele tem um distúrbio mental, ou é social, que é produto do meio, que para mim é a grande parte da criminalidade sai do produto social. As pessoas não são cuidadas corretamente e acabam. Mas aquele dois primeiros, o biológico, que tem uma tendência já biológica para o crime psíquico, esse tem que ser tratado e esse vai ser mais difícil de cuidar. Tá certo, presidente estadual do PSB, Mário Bruck, também pré-candidato a deputado federal. Agradeço a participação aqui na Rádio Medianeira, sua visita. Deixo o espaço liberado para considerações finais, mas muito obrigado pela presença. Eu agradeço muito aqui o espaço da Rádio Medianeira, uma rádio que tem uma audiência grande, uma rádio que faz parte da história de Santa Maria, da região central, né, que tem se inserido no contexto, né, não consegue contar a história de Santa Maria sem contar a história da rádio junto. Então é uma alegria estar aqui, tendo esse espaço democrático, né, para expor aqui o que eu penso, né, junto com os companheiros aqui, com o vereador Duclar, com o Celso, que estão aqui no dia a dia, com a Caroline, que eu sempre troco o nome dela, o Jorginho, e o André. São companheiros aqui do dia a dia de Santa Maria, um partido que vem crescendo, tem 2 vereadores na Câmara, tá? E que vem com um projeto de crescimento, vem agregando. Hoje mesmo vou participar de um ápice de filiações, chegando mais pessoas ao partido, demonstra a vitalidade e é um partido que está inserido e faz parte do contexto político de Santa Maria. Então, muito obrigado, desejo aí um ótimo final de semana a todos os ouvintes da emissora. Estamos aí sempre à disposição para qualquer esclarecimento que precisar.